Vou voltar lá para o slide para a gente poder finalizar a aula da semana passada. Pessoal, na última aula ficou faltando a gente falar dessa parte de fundamentação jurídica. Deixa eu admitir. Se eu deixar apenas assim... Não, mas aí eu não consigo fazer anotação. Tenho que apresentar mesmo. Ficou faltando, pessoal, a gente falar da parte de fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica, ela está onde? Ela está no CPC, ela está no CLT, na CLT, no artigo 896, no inciso, na linha A, na linha B e na linha C. Aqui, via de regra, ela traz as 3 hipóteses que nós teremos o cabimento, ou como fundamentação jurídica, para o cabimento do recurso de revista. Essa primeira hipótese de cabimento, ela seria quando houver qualquer tipo de divergência do acórdão com a interpretação de lei federal. A segunda linha, quando houver divergência entre o acórdão com entendimento coletivo, interpretação de lei estadual ou de sentença normativa. No entanto, a possibilidade dessa linha B, ela fica restrito em hipóteses que essa divergência ocorra em um raio territorial superior a um tribunal. Professor, não consegui imaginar. Me dê um exemplo aí que seja mais claro. O que eu quero dizer, pessoal, é que essa divergência do acórdão com lei estadual, com convenção coletiva, com acordo coletivo, com sentença normativa, ele deve extrapolar os limites de um tribunal. Ou seja, uma convenção coletiva que se aplique ao mesmo tempo em Minas e no estado de São Paulo. Se da interpretação dessa norma coletiva houver divergência de julgados entre os 2 tribunais, essa é uma matéria que vai chegar no TST no recurso de revista. E isso acontece por quê? Porque há uma divergência que exige uma pacificação. Se eu tenho divergência entre um julgado de Minas e um julgado de São Paulo que fale sobre a mesma matéria, o TST ele tem que ser provocado para que ele traga a solução, a pacificação desse ponto. E a última fundamentação possível é quando houver divergência desse acórdão com a Constituição Federal. Desse entendimento, não existe uma explicação melhor do que isso daqui. Pela primeira linha, pela linha A, é cabível recurso de revista quando houver divergência do acórdão regional com acórdão de outro Tribunal Regional do Trabalho, acórdão com decisões da seção de dissídios individuais do TST, com súmula, aqui é do TST, viu, gente? Tá TRT, mas é TST. Com súmulas do TST e com súmulas vinculantes do STF. Esse é o entendimento da linha A. Mas aí eu faço para vocês a seguinte indagação. Indagação é bom. É cabível recurso de revista quando houver divergência de um julgado no mesmo tribunal? O que vocês acham? Eu tenho divergência entre um julgado de Minas, de uma turma, vamos supor, da 4ª turma, com o julgado da 6ª turma. Essa divergência enseja ou permite o recurso de revista? Eu só vou pedir para que quem puder fale, porque eu não estou conseguindo ler o bate-papo. Alguém queira responder?
Matheus, eu sei que você tem áudio. Se ninguém responder nos próximos 30 segundos, eu te chamo e você responde. Tá falhando aqui o áudio. Eu perguntei, o meu ou o seu? O seu, né? Mas e aí, Matheus, o que você acha? Você acha que de divergência do mesmo tribunal cabe o recurso de revista? Acho que sim. Não, não cabe. E não cabe por um simples motivo. Se o que eu quero é pacificar, divergência entre o mesmo tribunal não é um ponto de pacificação. Ponto de pacificação é evitar que um determinado Estado seja uma ilha para determinado argumento. Porque isso ensejaria um fato que traria uma insegurança jurídica muito grande. Então, divergência dentro do mesmo tribunal não cabe o recurso de revista. E agora, para você, vou levantar a bola. Esse daqui é a hipótese do não. Mas a divergência com a OJ permite o cabimento de recurso de revista? Sim. Aí, viu? Eu não ia te deixar numa furada a todo momento. A divergência com o OJ enseja, sim, o cabimento do recurso de revista. Isso porque, muito embora uma orientação jurisprudencial não seja uma súmula, ela caminha e ela representa, de certa forma, um entendimento pacificado. Então, eu não posso desconsiderar essa hipótese. Então, nesse ponto, é importante a gente dizer que, sim, divergência de um acórdão regional com uma orientação jurisprudencial, ela permite, sim, o cabimento de um recurso de revista. Pessoal, eu escutei o barulho do bate-papo, mas eu não consigo ler, eu estou só com uma tela hoje. Se alguém puder dizer o que foi perguntado, eu agradeceria. Aqui, pessoal, nós temos as outras duas alíneas, a linha B e a linha C. A linha B, como eu disse para vocês, ela tem uma reverberação na orientação jurisprudencial 147, que ela simplesmente exige o seguinte: vamos lá, você tem um acordo, você não concorda com esse acordo. Para caber o recurso de revista, além de não concordar com esse acordo, você precisa demonstrar que aquela fundamentação naquela lei estadual, naquela negociação coletiva, naquela sentença normativa, ela tenha uma posição diferente em casos idênticos quando julgados por outro tribunal. Então, o cabimento, a recepção, a admissibilidade desse seu recurso de revista, ela fica condicionado a essa divergência provada e de forma efetiva, genérica, jamais. O acórdão, a linha C, ela é, para mim, o primeiro contato que eu tive com o recurso de revista. Ela nada mais é do que a hipótese de cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Se o seu acordo regional ele contrariar definitivamente a lei federal ou a Constituição Federal, já está mais do que provado a hipótese de cabimento. Então, são essas as três fundamentações jurídicas cabíveis para o recurso de revista. Agora eu vou parar o compartilhamento, que aí se alguém quiser perguntar, pode fazer pelo bate-papo que eu consigo ver. Caso não tenha ficado claro, pode perguntar que sou todo ouvidos agora. Sem perguntas? Não havendo perguntas, então, bora para a segunda parte do recurso de revista.
Matheus, vamos. Assim como acontece naqueles contos de fadas e nas histórias da realeza britânica, eu estou te declarando o cavaleiro porta-voz de tudo aquilo que acontecer no momento que eu não consegui ler o bate-papo. Então, você vai ser meu assistente. Qualquer coisa que alguém escrever aqui, você me fala, viu? Para não deixar ninguém na mão. Não, não cabe renúncia, não. Não, qualquer um que falar aí, qualquer coisa, se for pergunta, se for alguma dúvida, você me faz aí. Eu sei que tem outras pessoas com o microfone passível de ativação que não fazem. Então, partindo do pressuposto de sua boa vontade, conto com sua colaboração premiada. Pessoal, vou compartilhar aqui agora a outra parte. Olha o Bruno aí, ó. Um detalhe, gente, que eu vi que deu certo. Depois eu vou pedir no grupo da sala os e-mails de vocês. Para quê? Para eu colocar como convidados na agenda semanal e eu não preciso admitir a entrada de vocês. Chegou o horário da aula, é só vocês entrarem no link que vocês já estarão como convidados aqui. Então, eu já falei que eu ia fazer isso, eu esqueci. Eu vou pedir o e-mail de todos da turma para poder deixar aqui registrado. Pessoal, então aqui nós vamos começar a parte 2. Deixa eu só colocar aqui o... nós já falamos um apanhado geral pelo recurso de revista e nós acabamos de falar da fundamentação jurídica que enseja o recurso de revista. Vocês não viram qualquer coisa que eu tenha dito lá sobre o procedimento sumaríssimo. E vocês não ouviram eu dizer nada sobre o procedimento sumaríssimo, porque o cabimento dele, ele está restrito. E ele está restrito a pequenas hipóteses de cabimento. São três, na verdade. São três as hipóteses de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Primeiro, quando o acórdão regional contrariar entendimento sumulado do TST, quando o acórdão regional contrariar entendimento consolidado da Constituição Federal e quando esse acórdão regional contrariar ou divergir de súmula vinculante do STF. São essas as três únicas hipóteses de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Detalhe, diferentemente do que acontece no procedimento ordinário, aqui OJ não enseja cabimento do recurso de revista. OJ não enseja cabimento no recurso de revista. Certo? Próximo passo. Pessoal, deixa eu só abrir aqui a CLT. Só um minutinho aqui, deixa eu parar o compartilhamento. Eu já parei, deixa eu só abrir aqui a CLT. 9,6. O parágrafo 9º, que trata do recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ele é claro e é dele que vem aquele entendimento. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade da súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Isso é o texto que consta
da CLT. Aqui, então, fica claro que a divergência com o OJ não permite ou não admite esse debate via recurso de revista, e também a divergência de acórdãos entre tribunais igualmente não garante esse cabimento. E não garante por quê, professor? Se o procedimento sumaríssimo em tese, ele não poderia ter nenhum tipo de limitação em relação a recursos no processo do trabalho como um todo. Isso acontece, pessoal, porque o recurso de revista, ele não altera, como a gente já disse na aula passada, fatos e provas. O recurso de revista, ele serve simplesmente para uniformizar a jurisprudência. Então, se eu não tenho essa necessidade de uniformização, não há por que insistir nessa questão de protelar um processo que nasceu para ser célere. Então, o recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ele fica com uma aplicabilidade ou um cabimento muito, muito, muito restrito. Certo, pessoal? A outra parte que é importante a gente tratar, ela diz respeito ao cabimento do recurso de revista em se tratando de execução. O processo de execução, a fase de execução, ela decorre de uma sentença transitada em julgado que não comporta mais recursos. No entanto, mesmo na fase de execução, é admissível em determinadas e específicas hipóteses o cabimento desse recurso. Quando, professor? Exclusivamente quando houver ofensa à Constituição Federal. E isso acontece por quê, professor? Porque já que eu não tenho mais o que tentar uniformizar na jurisprudência, eu não posso, no entanto, admitir ofensa à nossa norma maior. Professor, então me dê um exemplo de um recurso de revista que eventualmente poderia ser manuseado na fase de execução. Pessoal, pensem a seguinte situação. Uma determinada condenação, ela determinou, uma determinada condenação, ela exige do reclamado que ele faça um pagamento diferente do que determina a Constituição, vamos supor, com o adicional noturno. Ela admite que o empregador faça o pagamento do adicional noturno em um percentual menor aos 20%. Todos nós sabemos que essa previsão está na Constituição, em que a jornada de trabalho, quando desempenhada noturnamente, ela precisa ser remunerada de uma forma maior. Então, se em execução eu embargar isso, o juiz não reconhecer, não acolher os meus embargos, eu agravar, o TRT não admitir o meu agravo, cabe sim o recurso de revista para demonstrar a divergência com a Constituição Federal. Certo? Porém, essa violação, ela tem que ser expressa. Eu não posso fazer uma violação, demonstrar de forma genérica essa violação. Eu preciso fazer com que não deixe dúvidas ao tribunal de que houve uma violação expressa à Constituição Federal. Certo? Assim como em outros tantos recursos, nós não admitimos um recurso de revista fundamentado em algo genérico. Certo? E em se tratando de execuções fiscais ou certidão negativa de débito trabalhista, as hipóteses de cabimento de recurso de revista, elas estão quando houver divergência entre o acórdão regional com a Constituição Federal,
acórdão regional com lei federal ou aquela divergência jurisprudencial entre tribunais distintos. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Não? Passemos, então, ao ponto de divergência atual. Antes de mais nada, vamos entender o que é essa divergência atual. E vocês não se surpreenderão quando a gente vê que divergência atual nada mais é do que aquela que não é antiga. Só que a gente vai falar isso, lógico, de uma maneira mais rebuscada. Compartilhar com vocês aqui o artigo da CLT. Deixa eu... A CLT está aqui. Compartilhar com vocês. Pessoal, vocês estão vendo a tela da CLT? Matheus, está vendo? Tranquilo. Beleza. Parágrafo 10. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial, por... Não, gente, isso aqui a gente já falou. É o parágrafo 7º que eu queria ler. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ler também o que fala a súmula 333. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que a gente falar o seguinte: o que enseja o recurso de revista é aquele debate de agora, é aquele debate que está tirando os cabelos de todos os advogados. Não é algo que já foi superado. Por exemplo, a terceirização, ela já foi objeto de... A terceirização, ela já foi objeto de discussão, de algo que tiraria os cabelos do advogado. Hoje em dia, o pessoal está travando a tela. Eu fiquei aqui parecendo que eu estava sofrendo um AVC agora. Mas está tudo bem comigo, viu, gente? Não tem nenhuma dificuldade, não. Alô? Tá normal, professor. Tá normal? A imagem tá normal? Ah, não, agora não tá mais, não. Então, a imagem está travando aqui. Eu acho que a CTBC ela me deu uma salvaguarda pelo período da apresentação. Porque a internet aqui de casa, eu acho que foram todas as orações que permitiram a live. Deixa eu só ver aqui se eu consigo retornar. Voltou? Voltou. Não, beleza, então. Realmente é que eu uso dois equipamentos diferentes. A do outro aqui, a do recursinho de filmar, ela tinha caído. Mas vamos lá, seguimos em frente. Eu estava falando que a divergência atual, ela tem que ser algo que seja de agora. Assim como foi a terceirização até o posicionamento do STF, em que o STF veio e disse o seguinte: posso terceirizar, inclusive, atividade fim. Ou seja, a partir daquele momento, o debate quanto à terceirização, ele já tinha sido pacificado. Então, é necessário que essa divergência não tenha sido objeto de decisões recorrentes da própria Justiça do Trabalho. Certo? Voltemos para o nosso slide.
Isso é, se o Google Meet permitir. Quanto ao segundo juízo de admissibilidade, que é aquele feito pela... Ai, gente, cadê minha canetinha de anotar? Pessoal, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Como que fica, então, esse aspecto da função do segundo juiz de admissibilidade? Nós vimos na última aula que esse segundo juízo de admissibilidade, ele será o responsável por analisar, por exemplo, a transcendência. Então, ao que compete esse segundo juízo de admissibilidade? Ele vai analisar os pressupostos para o recebimento desse recurso no TST propriamente dito. Então, ele analisa essa transcendência e, ao mesmo tempo, eu preciso analisar de que forma que esse recurso chegou no tribunal. Professor, não entendi essa parte. Pensem o seguinte, lá vai eu com o meu triangulinho que representa a jurisdição trabalhista. Eu tenho aqui o TRT. E esse TRT, ele prolata o seu acórdão. Desse acórdão, eu não concordo. O que eu faço? Recurso de revista. O meu recurso de revista, ele pode ou não ser admitido. Sendo admitido por esse tribunal, ele vai para o segundo... ele vai para o segundo juízo de admissibilidade. Porém, se o meu recurso aqui for negado, eu só faço ele subir via o agravo de instrumento. Todo mundo concorda? Pois bem, se o meu processo chegar no TST sem o agravo de instrumento, caso o ministro que faça esse segundo juízo entenda que não seja cabível o recurso de revista e denegue seguimento no segundo juízo de admissibilidade, dessa decisão vai caber o agravo regimental para o pleno. Então, vamos lá. Da decisão que denega seguimento ao recurso de revista em segundo grau, cabe o agravo regimental. Beleza? Agora, se o meu recurso de revista tomou bomba no primeiro juízo de admissibilidade e se ele só subiu para o segundo via agravo de instrumento, se esse meu agravo de instrumento tomar bomba pelo relator monocraticamente, aí já não cabe mais nenhum tipo de ferramenta jurídica. Eu encerro aqui as instâncias recursais trabalhistas, que é esse ponto que eu coloquei aqui, ó. A decisão que denega seguimento em segundo juízo permite a interposição de agravo regimental. Por que eu preciso falar que é a decisão que denega em segundo juízo de admissibilidade? Porque a decisão que denega em primeiro, ela só vai chegar no Tribunal Superior do Trabalho via agravo de instrumento. Pessoal, essa pergunta agora é muito importante. Isso ficou claro? Foi possível compreender de maneira clara e objetiva isso que eu acabei de falar para vocês? Escrevam aí e o Matheus vai me falar. Um de cada vez, que senão eu não entendo, gente. Ixi, foi todo mundo embora, deixa eu ver aqui. Ficou tudo claro aí? Beleza.
O Matheus também está responsável. Vamos voltar lá. Então, pessoal, nós estamos aqui no segundo juízo de admissibilidade. Criou-se, assim como acontece no CPC com o 932, alguns pontos em que nós tivemos essa segurança. Primeiro, eu tenho que observar a quem eu endereço o meu recurso de revista. Nós falamos na semana passada, o meu recurso de revista será protocolado perante o presidente do TRT e será feito por ele o primeiro juízo de admissibilidade. Feito por ele e admitido, ele sobe para o TST, será distribuído para alguma das 8 turmas e dentro dessas 8 turmas, uma pessoa será nomeada relator, designada relator. Esse que ficará com a relatoria, ele fará esse segundo juízo de admissibilidade. Por que eu tenho que saber a autoridade a quem eu destino esse meu recurso? Porque eu não faço protocolo para o relator do meu recurso ordinário. Porque não é dele essa competência. A competência vai ser do presidente do TRT. Então, qualquer protocolo feito fora dessa formalidade pode até ser recebido por não ser um defeito grave, mas está equivocado, está errado. E as obrigações aplicáveis à parte que pretende apresentar o recurso de revista. Ela tem que provar que fez o pré-questionamento, que é aquilo que nós dissemos na última aula. Ela tem que apresentar a contrariedade que enseja o seu recurso e ela tem que comprovar a contrariedade com o trecho da decisão que comprova a divergência. Isso é uma condição obrigatória. A parte que não fizer essa comprovação, ela vai ter o seu recurso denegado. Não será admitido. Por quê? Porque não houve uma observação quanto aos ônus que deveria a parte se desincumbir. Certo? E aqui fica o registro desse mesmo ponto aqui. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Nada tranquilo, mas podemos prosseguir? Vamos prosseguir, então. Pessoal, aquilo que eu acabei de falar, um defeito que não traga um prejuízo para o processo em si, ele vai ser relativizado e a gente segue, desde que seja tempestiva a manifestação e não acarrete prejuízo ao processo. Por que eu tenho essa maleabilidade? Primeiro, precisamos pensar no processo como uma ferramenta. Então, o processo, ele não é a estrela daquela relação. O processo, ele nada mais é que o carro que vai te transportar do ponto A para o ponto B. Nada além disso. Então, eu não posso dar um destaque maior à ferramenta do que ao procedimento. Se com aquele recurso eu tiver um ganho maior do que o tempo para mandar a sua correção, eu assumo esse risco e levo. Me atrevo a dizer que esses defeitos formais que eventualmente se façam necessário uma correção, eles serão inadmitidos. O que eu tenho percebido, o que eu tenho estudado, é que somente reputa-se como um defeito formal, um defeito pequeno, aquele que não seja necessário a correção. Mas nada impede, por exemplo, que você
mande a sua comprovação via documento, comprova que aquele documento é de fato a prova que você precisa, mas essa prova, por exemplo, no meio de 10 páginas, tenha uma que não esteja legível, tenha dado algum erro durante a digitalização. Você foi tempestivo? Foi. Você promoveu a prova? Promoveu. Só que essa prova que você levou, embora ela esteja completa, ela tem algum tipo de defeito. Então, é permitido que você faça a correção desse defeito dentro do próprio recurso. E isso não vai causar nenhum tipo de problema ou irá diminuir a relevância, a necessidade ou a própria atuação do recurso de revista. Eu tenho que pensar que muito maior do que o processo é o objeto que eu estou tutelando. Então, para evitar que no futuro haja uma manifestação buscando a nulidade desse ato, eu opto por receber, por adaptar e por permitir que esse recurso seja complementado sem que esse meu ato ele traga uma condição de superioridade de uma parte em relação à outra. Pessoal, por hoje ficou faltando a gente tratar um último ponto do recurso de revista, que seria a parte dos recursos repetitivos. Só que, assim como eu disse na semana passada, é um ponto extenso e confesso que o momento já não permite tantas reflexões. Então, meu compromisso com vocês de que na próxima aula a gente encerra os recursos repetitivos ou, durante a semana, eu faço um vídeo explicando os recursos repetitivos, envio para vocês. Se vocês me derem o aval, eu considero a matéria como concluída e na próxima aula a gente já fala dos embargos. No entanto, os embargos, eles são os embargos do TST, do 894. Como eles são menos complexos, eu acredito que a gente consiga tratar tudo na mesma aula. Quanto ao que foi tratado hoje, pessoal, alguma pergunta? A voz já está até falhando. Alguma pergunta? Não? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado por ser essa turma show de bola e um excelente término de semana. Qualquer coisa que precisarem, tamo junto, pode contar comigo. Abração, gente, tudo de bom, fique com Deus.